Era madrugada ainda, o tipo de silêncio que parece segurar o ar no peito do mundo. A casa permanecia escura, exceto pela luz fraca da cozinha, onde ela já costumava acordar cedo para preparar o café. O costume era sempre o mesmo: acender o fogão, esquentar a água, separar o pão. Mas naquela manhã algo estava diferente. Não era um pensamento nem uma sensação clara. Era um som. Um choro baixo, abafado, arranhando o silêncio como se implorasse para ser ouvido. No começo, ela acreditou que fosse algum animal, talvez um gato perdido ou ferido, algo que o bairro às vezes trazia com o amanhecer. Mas o som continuou. E a cada repetição, ele ganhava uma urgência mais humana, mais frágil, mais impossível de ignorar. Ela parou no meio da cozinha, os dedos ainda tocando a xícara vazia. O coração acelerou sem aviso, como se algo dentro dela reconhecesse aquele chamado antes mesmo de entendê-lo. Caminhou lentamente até a porta, sentindo o piso frio sob os pés. Não havia pressa, mas havia certeza. Como se cada passo estivesse sendo guiado por algo maior do que simples curiosidade. Quando abriu a porta, o mundo exterior parecia parado. O céu estava tingido de um azul profundo, quase roxo, sinal de que o sol ainda estava escondido atrás das montanhas ao longe. A rua estava deserta, como sempre naquele horário. Mas bem diante da porta, sobre o tapete de entrada, havia uma cesta. Pequena, simples, feita de palha, com um pano fino cobrindo o que estava dentro. E o choro. Agora ela ouvia. Claramente. Vinha dali. Ela se ajoelhou devagar, como se o próprio ar tivesse se tornado frágil. Suas mãos tremiam um pouco. Não de medo, mas de pressentimento. Levantou o pano com cuidado. E então viu um bebê. Pequeno, tão pequeno que parecia que o mundo inteiro ainda era grande demais para ele. A pele estava corada do choro recente, as mãos fechadas em punhos miúdos, como quem luta para existir. Estava enrolado em uma manta azul desbotada, antiga, mas limpa. O bebê parou de chorar no exato instante em que ela colocou a mão sobre seu peito, como se aquele toque tivesse sido o que ele estava esperando. Ela olhou ao redor. Tentou encontrar algum sinal, qualquer movimentação, uma porta se fechando rápido, um vulto se afastando, um carro arrancando na outra rua. Nada. O silêncio agora era outro. Não era vazio. Era testemunha. Não havia bilhete junto. Nenhum nome. Nenhuma explicação. Nada que pudesse dizer de onde ele veio ou por que havia sido deixado ali. Era como se ele tivesse simplesmente aparecido, como um chamado sem palavras. Por alguns segundos, ela ficou ali, ajoelhada, ainda com a mão sobre o bebê, tentando entender. Pensou em ligar para a polícia, para a assistência social, para alguém que pudesse assumir aquela responsabilidade. Era o que se esperaria que ela fizesse. Era o que a lógica mandava. Mas a lógica não tinha sido chamada naquela madrugada. Aquele bebê olhou para ela. Não como quem reconhece alguém, mas como quem procura alguém. Como quem precisa de alguém. E naquele olhar pequeno, assustado e ainda assim confiante, ela sentiu algo que não sabia explicar. Não era pena. Não era impulso. Era mais profundo. Como se sua vida tivesse acabado de se encontrar com algo que ela nunca soube que faltava. O mundo não parou. O sol não apareceu de repente. Os passarinhos não cantaram uma música especial. Nada disso. Tudo continuou absolutamente normal do lado de fora. Mas do lado de dentro dela, um território inteiro se moveu. Ela pegou o bebê no colo. A manta cheirava a sabão simples desses caseiros e a leite recente. O bebê se aconchegou contra seu peito, como se aquele fosse o único lugar possível para estar. E ela percebeu, sem anúncio, sem discurso, sem promessa, aquele bebê não tinha chegado ali por engano. Talvez nunca descobrisse quem o deixou. Talvez nunca entendesse o motivo. Mas naquele instante ela sabia. Sua vida tinha acabado de mudar. Não por escolha, mas por destino. Não um destino grandioso ou dramático. Apenas um destino. Silencioso, daqueles que se reconhecem pela forma como o coração responde. Ela o levou para dentro. E a história começou ali. Nos primeiros minutos, tudo pareceu surreal. Como se ela estivesse vivendo algo fora do comum, mas que o corpo, de alguma forma, já sabia como fazer. Quando entrou na casa com o bebê nos braços, o cheiro de café forte ainda pairava no ar,
misturado ao silêncio da manhã que mal tinha começado. Ela fechou a porta com cuidado, como se temesse que qualquer barulho pudesse desfazer aquilo que acabara de acontecer. Como se um simples som pudesse devolver o bebê ao mundo de onde veio. Um mundo que não lhe parecia seguro. Colocou a criança sobre a mesa da cozinha, sobre uma toalha limpa, e observou cada detalhe. Os dedos minúsculos, o nariz delicado, o peito subindo e descendo em respirações rápidas. Não era possível adivinhar quanto tempo fazia que ele estava ali fora. Ela imaginou quem o deixou. Uma mãe desesperada? Alguém fugindo? Alguém que amou e, ainda assim, precisou abrir mão? Ou alguém que nunca amou e quis apenas se livrar? Não havia respostas. E ela sabia que talvez jamais houvesse. Mas havia uma urgência mais imediata. O bebê precisava mamar, precisava de calor, precisava de cuidado. Ela procurou na despensa algo que pudesse servir. Lembrou-se de uma vizinha que tinha um recém-nascido e correu até lá, batendo na porta com o bebê envolto nos braços. Não explicou muito, nem saberia como explicar. Apenas pediu um pouco de leite, uma mamadeira, emprestada, algo que pudesse alimentar aquela criança frágil que precisava dela antes de qualquer pergunta. Quando voltou, preparou a mamadeira como se já tivesse feito aquilo incontáveis vezes. Talvez fosse o instinto maternal que algumas pessoas dizem existir. Talvez fosse apenas responsabilidade. Mas a verdade é que naquele momento, ela agiu com naturalidade. Não porque estava pronta, mas porque era necessário. Enquanto o bebê mamava, seus olhos se fixaram no movimento suave das pálpebras dele. Era impressionante como algo tão pequeno podia demandar tanto. Tanto cuidado, tanto tempo, tanta entrega. Ela percebeu que, independentemente do que acontecesse depois, sua rotina já não seria mais a mesma. Até então, sua vida era feita de horários simples. Acordar cedo, trabalhar, cuidar da casa, dormir. Havia silêncio, previsibilidade e uma certa solidão que ela já tinha aprendido a aceitar como parte fixa da vida adulta. Mas agora, cada minuto daquele plano estava sendo reescrito. Bebê não espera, não negocia, não entende cansaço. Ele chora quando tem fome, quando tem frio, quando teme o mundo. E ela teria que aprender a responder. Pensou novamente em ligar para a polícia. O telefone estava ali, bem ao lado da chaleira. Bastaria levantar a mão e discar alguns números. E tudo ficaria, ao menos em aparência, nas mãos de quem sabe o que fazer. Mas ela não foi até o telefone. Ao invés disso, sentou-se na cadeira da cozinha, com o bebê dormindo no colo, e deixou o tempo passar. Porque havia algo que ela não conseguia ignorar. Aquele bebê tinha sido colocado exatamente na porta dela. Não foi na casa da esquina, não foi na igreja, não foi no hospital, foi ali, na casa dela. Isso não respondia nada e ao mesmo tempo dizia tudo. Quando o sol finalmente se ergueu, iluminando a sala com um brilho morno e lento, ela compreendeu que não poderia simplesmente devolver aquele início de vida ao desconhecido. Aquilo não era um objeto encontrado. Era alguém. Um alguém que agora respirava ao ritmo de seu peito. E então, sem cerimônias ou declarações dramáticas, ela tomou sua decisão. Arrumou um berço improvisado, colocou o bebê para dormir e começou a reorganizar mentalmente cada parte do seu dia, como quem redesenha uma casa por dentro. Lavou as roupas pequenas que estavam com ele. Preparou remédios caseiros caso a febre viesse. Separou cobertores. Ajustou horários. Não havia festa nem anúncio para essa escolha. Apenas um gesto silencioso. Ela decidiu cuidar. E essa decisão, tão simples, tão íntima, tão cotidiana, seria o ponto de partida para tudo o que viria depois. Com o passar dos meses, aquilo que começou como um favor, uma ajuda temporária, tornou-se o centro da vida de Clara. Os dias deixaram de ser contados pela data no calendário e passaram a ser marcados pelos pequenos rituais que ela e o bebê criaram juntos. A hora da papinha, o banho morno ao final da tarde, o cochilo no sofá enquanto ela lia, mesmo que ele não entendesse nenhuma palavra. Era uma rotina simples, quase invisível aos olhos de quem vê de fora. Mas para Clara, era tudo.
Ela aprendeu cada detalhe daquele pequeno ser. Sabia quando o choro era de fome e quando era de saudade. Sabia a diferença entre o sorriso sonolento e o sorriso travesso. Sabia o exato momento em que ele começava a ficar doente, antes mesmo de qualquer febre aparecer. Ela se tornou o porto seguro dele, sem que ninguém tivesse pedido, autorizado ou planejado isso. As vizinhas comentavam, curiosas. Mas esse menino é seu? Clara sempre respondia da mesma forma, com um leve sorriso. De certa forma, é. Não precisava explicar mais que isso. Quem via os dois juntos entendia. Com o tempo, Clara percebeu que não era apenas ela que estava criando o menino. O menino também estava criando algo dentro dela. Algo que adormecia há anos. Um sentimento que muita gente chama de amor maternal, mas que talvez fosse algo até maior, porque não nasceu do sangue, mas da convivência. Foi construído dia após dia, nas pequenas escolhas, nos pequenos cuidados, nos pequenos sacrifícios que ninguém via. Houve noites difíceis, claro. Teve febre alta, teve dente nascendo, teve choro que parecia não ter fim. Teve dias em que ela mesma estava exausta, triste, cansada do mundo e de tudo que ele exigia. Mas bastava olhar para aquele rostinho adormecido no seu ombro para entender que, mesmo cansada, ela não estava sozinha. Ela tinha alguém que precisava dela. E isso mudava tudo. Com o tempo, o bebê começou a andar. Cada passo dele parecia uma conquista coletiva. Clara vibrava, ria, batia palmas. Ele caía, levantava, tentava de novo. E ela sempre estava lá, ao alcance de um braço, pronta para segurar se o chão falhasse. Quando ele começou a falar, a primeira palavra não foi mamãe, mas foi quase. Ele apontava para ela e dizia algo como Clá. Era simples, curto, mas carregado de significado. Era como se o mundo confirmasse algo que ela já sabia. Aquele vínculo existia. Era real. Mesmo que ninguém reconhecesse oficialmente. As paredes da casa também se transformaram. Havia desenhos tortos na geladeira, carrinhos espalhados pela sala, potes de papinha no escorredor. Havia marcas, rastros de uma infância viva, uma infância que ela estava ajudando a construir. Mas, ao mesmo tempo, havia um detalhe que Clara nunca conseguiu ignorar. A mãe biológica quase nunca aparecia. De vez em quando, mandava uma mensagem dizendo que estava resolvendo a vida, que logo iria voltar, que precisava de tempo. Clara ouvia tudo isso calada. Sabia que aquele logo podia significar meses, talvez anos. E enquanto isso, a vida acontecia ali, nas mãos dela. Algumas pessoas diziam que Clara deveria se proteger, que não devia se apegar, que tudo aquilo podia acabar de um dia para o outro. Clara sorria e dizia que entendia. Mas era mentira. Ela não sabia como não se apegar. Não sabia como amar pela metade. E se um dia aquilo tivesse que terminar, então terminaria. Mas ela se recusava a viver com medo do fim, enquanto o meio ainda era belo. E assim os anos passaram. Lentamente. Intensamente. Cheios de pequenos grandes momentos. Clara não sabia que estava vivendo os dias que um dia ela chamaria de os anos perdidos. Não porque foram desperdiçados, mas porque pertenciam a um lugar do tempo que nunca mais voltaria. Um tempo em que ela era, de fato, mãe. Mesmo que, oficialmente, nunca tivesse sido. Quando o bebê completou 2 anos, a casa já parecia outra. Os risos que antes enchiam cada canto agora ecoavam menos. A mãe biológica, que antes quase não aparecia, começou a voltar aos poucos. Não era um retorno abrupto, daqueles que chegam derrubando tudo. Era silencioso, gradual, quase calculado. Primeiro, um telefonema a cada 3 dias. Depois, visitas curtas que pareciam testes. Até que, por fim, anunciou que estava pronta para ser mãe de verdade. Naquele dia, Clara sentiu algo que não conseguia explicar com palavras. Era como se estivesse sendo arrancada de dentro de si mesma, camada por camada. Ela sabia desde o início que aquele bebê não era seu. Ela sabia. Mas a maternidade que ela viveu não foi feita de sobrenomes, documentos ou genética. Foi construída na rotina, no choro da madrugada, no banho morno para aliviar febre, nos riscos de giz na parede que ela nunca teve coragem de apagar. O anúncio da devolução, sim, era essa a palavra que cortava como lâmina. Foi frio.
A mãe biológica disse que agora estava tudo certo e que levaria a criança para morar com ela em outras cidade. Não houve conversa sobre adaptação, sobre transição, sobre o que seria saudável para o bebê. Para aquela mulher, bastava ter o direito para se considerar pronta. Clara, porém, sabia que direito não era sinônimo de amor. Na noite anterior ao dia marcado, Clara ficou acordada. O bebê dormia no berço, sereno, segurando aquele mesmo boneco de pano gasto, o primeiro que ela tinha costurado. O boneco tinha remendos, pontos tortos, uma orelha maior que a outra, quase um símbolo da vida como ela era, imperfeita, mas carregada de entrega. Ela tocou o rostinho dele com a ponta dos dedos. Perguntou-se se ele lembraria dela. Perguntou-se se a voz dela continuaria ecoando na memória dele, mesmo que o tempo passasse. Perguntou-se se amor sem permanência ainda era amor. Não encontrou resposta, mas chorou mesmo assim. Na manhã seguinte, a cena foi silenciosa. Não houve gritos. Não houve discussão. Não houve chance de apelo. A mãe biológica chegou, assinou 2 papéis, pegou a mochila da criança e disse apenas: "Obrigada por tudo." Clara esperava um abraço, uma palavra, uma troca de olhares. Nada veio. O bebê, pequeno demais para entender mudanças tão grandes, olhou para trás apenas uma vez. Seus olhos encontraram os dela. E nesse instante, nada ao redor existiu. Era como se o tempo tivesse parado só para registrar aquela despedida. Não foi dramática. Não foi cinematográfica. Foi real naquilo que mais machucava: a simplicidade. Quando a porta se fechou, a casa ficou grande. Demais. Grande, vazia e silenciosa. Clara permaneceu em pé, olhando para o espaço onde o bebê costumava brincar. Não chorou imediatamente. Primeiro, sentiu um silêncio tão denso que parecia preencher seus pulmões. Depois, quando tentou respirar, o choro veio como uma enxurrada. Nos dias seguintes, ela se tornou quase sombra dentro da própria rotina. Guardou os brinquedos, mas não conseguiu doar. Dobrou as roupinhas e colocou em uma caixa, mas não fechou. O quarto permaneceu como estava, como se o tempo estivesse proibido de seguir. As pessoas diziam que era melhor assim, que o certo era ficar com a mãe de sangue, que Deus sabe o que faz. Mas ninguém sabia como doía dormir sabendo que a criança não chamaria mais seu nome. Ninguém entendia que amor, mesmo quando não é seu por direito, ainda é amor. Clara tentou continuar, mas viver não era mais algo automático, era um esforço diário. E foi assim que o afastamento aconteceu. Lento, silencioso, irreversível. Depois que a porta se fechou naquele dia, Clara descobriu que o silêncio podia ser um som pesado. Não era apenas ausência de voz. Era a lembrança constante de algo que não estava mais ali. A casa que antes vibrava com passos pequenos, risos inesperados e choros curtos agora parecia um corredor longo onde cada eco denunciava uma falta. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Clara tentava manter uma rotina, mas tudo parecia automático. Ela acordava, arrumava a cama, preparava café, olhava para o relógio. Sempre o mesmo horário em que costumava acordá-lo. E então lembrava que não havia mais ninguém para acordar. O gesto vinha antes do pensamento. O pensamento vinha antes da dor. E a dor vinha sempre. As pessoas ao redor continuaram com suas próprias vidas, como é natural. Algumas perguntavam dela às vezes de forma rápida, quase protocolar. "E aquele menino, como ele está?" Clara respondia: "Está bem." E mudava de assunto antes que qualquer lágrima pudesse denunciar o contrário. Havia quem dissesse que ela deveria agradecer pelo tempo que viveu. Outros que não era para ser mesmo. Alguns mais insensíveis diziam: "No fundo você sabia que esse dia chegaria." Como se saber da possibilidade tornasse a dor menor. Como se previsões evitassem cicatrizes. Clara entendeu algo que ninguém tinha explicado. Existem despedidas que acontecem uma única vez. E existem despedidas que acontecem todos os dias. Toda vez que a memória volta. Para lidar com isso, ela começou a criar novos hábitos. Passou a caminhar mais, a cuidar de plantas, a costurar bonecos como aquele primeiro boneco torto que o bebê amava. Mas, mesmo costurando para outras crianças,
Seu corpo sempre lembrava do formato das mãos dele segurando aquele pano. Porque certas memórias não são guardadas na mente, são guardadas no corpo. Os anos foram passando, lentos, mas firmes. Clara conseguiu rir de novo. Não aquele riso entregue, espontâneo, mas um riso possível. Começou a reencontrar amigos, a reconstruir pequenos laços sociais, a reorganizar sua rotina para caber em uma vida que, agora, tinha menos espaço ocupado, mas ainda precisava ser vivida. Ela não substituiu o quarto, não transformou o espaço. Mas com o tempo foi deixando o sol entrar de novo pelas janelas. Era como se ela dissesse para si mesma, sem palavras: eu posso seguir. Não porque queria esquecer, mas porque seguir era a única forma de continuar honrando aquilo que ela viveu. Às vezes ela ia até a cidade vizinha, onde sabia que a criança poderia estar. Não tinha coragem de procurar. Não tinha coragem de não ir. Ficava parada em lugares públicos, como parques ou praças, olhando para rostos pequenos que corriam. Procurava traços que reconheceria instantaneamente. O jeito de andar, a inclinação da cabeça quando se concentrava, o sorriso torto no canto da boca. Mas jamais encontrou. Ou talvez, encontrou sem saber. Crianças mudam rápido, e ainda assim, ela ia. Porque amar não é apenas estar junto. Amar, às vezes, é permanecer mesmo na distância. O silêncio deixou de ser vazio com o tempo. Tornou-se um lugar onde ela podia lembrar sem quebrar. A memória doía, sim, mas a dor deixou de ser ferida aberta. Tornou-se cicatriz. Daquelas que não queremos apagar porque lembram que algo valeu a pena. Clara passou anos vivendo assim, um dia após o outro, sem grandes acontecimentos, sem grandes retornos, apenas vivendo, com dignidade, com calma, com saudade. Ela não sabia que aquele silêncio seria interrompido, e que quando isso acontecesse, tudo, que ela acreditava ter aprendido sobre tempo, distância e amor, seria colocado à prova. Os anos passaram como quem escorre pelos dedos, sem alarde, sem aviso, sem possibilidade de segurar. Quando percebeu, Clara já não sabia exatamente quantos aniversários tinham se tornado apenas lembranças guardadas em datas que não apareciam mais no calendário. Ela nunca deixou de pensar nele, mas aprendeu a fazer isso de forma silenciosa, íntima. Não falava sobre, não comentava. Guardava tudo dentro de si, como quem guarda uma fotografia dentro do bolso. Perto o suficiente para sentir, mas escondido o bastante para não doer o tempo todo. Ao mesmo tempo, algo nela nunca se acomodou completamente. Havia uma inquietação que não desaparecia. Uma sensação constante de que algo no mundo ainda precisava se alinhar. Não era um plano, nem um objetivo. Era mais como um chamado, uma espécie de saudade ativa, que não se contenta apenas em lembrar. Ela pede movimento. Clara começou a observar cada detalhe que encontrava sobre crianças daquela idade. Nas escolas, nas ruas, nos parques. Não porque acreditava de fato que encontraria o menino por acaso, mas porque olhar era seu jeito de continuar cuidando. Como se, ao manter os olhos abertos, ela honrasse a promessa invisível que fez sem perceber. Estou aqui, mesmo longe. O nome dele nunca foi dito em voz alta, não porque ela quisesse esquecer, mas porque havia algo sagrado em guardá-lo. Era como se pronunciar o nome quebrasse a pequena fortaleza emocional que ela havia construído. Guardar o nome era guardar o vínculo. Mas um dia, sem que houvesse um motivo especial, Clara percebeu que não queria mais apenas guardar. Ela queria procurar. Não de maneira desesperada, não como quem busca corrigir um erro do passado, mas como quem busca uma resposta que o tempo ainda não revelou. Foi aí que começou a pesquisa. Pequena, discreta, quase tímida. Ela procurou registros antigos da creche comunitária onde conheceu a mãe biológica. Procurou listas de matrícula de escolas do bairro vizinho. Não tinha certeza do sobrenome. Tinha pistas, fragmentos, lembranças dispersas de conversas que hoje pareciam distantes. Mas seguiu mesmo assim. Era uma busca sem nome. Literalmente. Ela não procurava um nome, porque o nome ela sabia. Ela procurava um rosto que talvez tivesse mudado, um sorriso que talvez tivesse crescido, uma infância que talvez tivesse tomado outro rumo. E mesmo assim, procurava. O que movia Clara não era a esperança de reencontro imediato.
era algo muito mais profundo. A certeza de que certos laços não se desfazem, mesmo que o mundo tente arrancá-los pela raiz. Era a sensação de que, se um dia os caminhos se cruzassem novamente, ela queria estar pronta, inteira, em pé. Ela passou a visitar lugares onde sabia que crianças cresciam, escolas públicas, praças, eventos comunitários. Não perguntava nada a ninguém. Apenas olhava, observava, permitindo-se sentir. Algumas vezes voltava para casa com o coração tranquilo. Outras, com a saudade afiada como faca. Mas nunca parava. Era uma busca silenciosa, feita de passos leves e olhos atentos. Uma busca que ninguém sabia que estava acontecendo. Uma busca que não tinha rumo aparente, mas que dentro dela fazia todo sentido. Porque, no fundo, Clara sabia que reencontros não dependem apenas de vontade. Dependem de tempo, de preparo, de maturidade, de circunstâncias que o destino organiza quando ninguém está olhando. Ela não sabia quando, onde ou como, mas sabia que, se um dia acontecesse, ela precisava ser alguém capaz de sustentar aquele momento. E então, pela primeira vez em muitos anos, Clara começou a se fortalecer não apenas para sobreviver à saudade, mas para estar pronta para o que viria depois dela. O reencontro ainda era só uma possibilidade, quase um sussurro distante. Mas algo no mundo estava se movendo, e ela conseguia sentir. O reencontro não aconteceu como Clara havia imaginado em seus pensamentos mais íntimos. Ela nunca tentou planejar o momento. Exato, sabia que planejar algo assim seria como tentar controlar o vento. Mesmo assim, havia noites em que ela se pegava pensando em como seria, se ele lembraria dela, se reconheceria seu rosto, se o coração dele também carregaria aquela memória silenciosa que cresceu junto com ele. Mas o dia chegou sem aviso, sem anúncio, sem preparação emocional. Clara estava saindo do mercado em uma tarde comum. Uma daquelas em que o sol não brilha demais, nem se esconde, apenas existe. Ela carregava uma sacola pequena e caminhava sem pressa, como quem está acostumada a viver no ritmo certo das coisas. Foi quando ouviu uma voz chamando alguém atrás dela. Não era o nome dela. Não era um chamado direto. Mas o nome dele. Um nome que ela guardou dentro do peito como quem guarda o som de uma canção antiga. Ela parou. O corpo reagiu antes do pensamento. Como se algo ancestral tivesse despertado. Virou-se devagar, sem querer acreditar. O coração parecia aprender a bater de novo, do zero. À sua frente, alguns metros adiante, estava um jovem. Alto, postura firme, com aquele mesmo olhar profundo que ela lembrava. Não idêntico, claro. Nada é igual ao passado. Mas o olhar carregava aquele brilho raro, o mesmo encanto silencioso que ela aprendeu a reconhecer anos atrás, quando ele ainda estava aprendendo a caminhar. Ele conversava com outro rapaz. Parecia distraído. Ria de algo simples, algo comum. Ele cresceu. Ele se tornou alguém. Clara ficou imóvel. Não sabia se aproximava, se chamava, se deixava a cena acontecer sozinha. A dúvida se misturou ao medo, porque o reencontro não era só reencontro, era confronto. Com tudo que ela sentiu, com tudo que ela perdeu, com tudo que ela guardou. E então, o jovem olhou na direção dela. Um gesto pequeno, natural, quase nada. Mas naquele instante, foi tudo. Os olhos dele se encontraram com os dela, e o tempo pareceu recolher-se dentro do silêncio. Não havia certeza ali. Não havia reconhecimento imediato. Apenas uma sensação. Algo que ele talvez não pudesse nomear. Um eco que passou pelos olhos, tocou o coração e desapareceu antes que ele pudesse entender. Clara respirou fundo. Ela sabia que não podia simplesmente chegar e dizer tudo. Não podia despejar uma história inteira em cima de um jovem que talvez não tivesse nenhuma lembrança concreta daquele período. A memória de uma criança é frágil. Ela sabia disso. Mas a marca afetiva, essa não se apaga. Ele a observou por um segundo a mais do que se observa um estranho. O tipo de segundo que carrega perguntas sem palavras. Então ela sorriu. Não um sorriso grande, nem expansivo. Um sorriso pequeno, suave, cheio de significado que só ela entendia. Um sorriso que dizia: "Eu te reconheço, mesmo que você não saiba quem eu sou." Ele sorriu de volta.
educadamente, como quem retribui um gesto gentil, e começou a se afastar, seguindo seu caminho. Mas deu alguns passos e parou. Virou-se novamente, como se algo chamasse. Desculpa, eu te conheço? Ele perguntou, sem certeza, sem direção, guiado apenas pela sensação. Clara sentiu o mundo inteiro tremer dentro dela. Não era reconhecimento. Era conexão. E conexão nunca se perde. Ela respirou. Não existia resposta simples. Não existia resposta certa. Mas existia verdade. E ela decidiu começar pela verdade mais suave. Um dia eu cuidei de você. O jovem ficou em silêncio. Não de estranhamento, mas de impacto. Palavras que encontram lugar. Palavras que não chegam por acaso. Ele não disse nada naquele momento. Só olhou mais fundo. Como quem sente, antes de entender. Há reencontros que acontecem na alma antes de acontecerem no mundo. Aquele era um deles. O silêncio depois da revelação não foi pesado, nem constrangedor. Foi um silêncio que respirava. Um espaço onde algo que antes estava adormecido começava lentamente a despertar. O jovem ficou ali, parado, olhando para Clara como quem observa algo familiar que nunca soube nomear. Ele não recuou. Não se defendeu. Apenas permaneceu. E isso, por si só, já dizia muito. Você cuidou de mim? Ele repetiu, não como quem duvida, mas como quem tenta encontrar, dentro de si, o lugar onde aquela frase se encaixa. Clara assentiu. O movimento foi suave, delicado, sem urgência. Ela sabia que verdades profundas não precisam ser empurradas. Elas encontram seu lugar com o tempo, e naquele instante, o tempo finalmente parecia estar do lado dela. Quando você era muito pequeno, completou, antes de você saber caminhar, antes de você dizer suas primeiras palavras. Ele olhou para o chão por um instante. Não porque duvidava, mas porque, de repente, havia emoção demais para sustentar apenas com os olhos. Havia perguntas, muitas, mas havia principalmente um sentimento sem nome, algo que tocava fundo, quase como um chamado. Eu não lembro, ele disse com voz firme, mas baixa. Clara sorriu. Não era preciso lembrar para sentir. Nem sempre o coração precisa da memória para saber, ela respondeu. A frase o atingiu de maneira direta, quase íntima, porque algo, dentro dele, já havia reagido no momento em que seus olhos se encontraram. O corpo reconhece o que a mente não consegue explicar. Afeto deixa marcas invisíveis, marcas que não se desfazem com o tempo nem com a distância. Eles foram caminhando juntos até um banco próximo. Nada urgente, nada dramático. Apenas o passo natural de duas histórias que sempre estiveram entrelaçadas. Clara contou com suavidade como foi encontrar aquela cesta, como decidiu cuidar, como não havia promessa, nem garantia, nem futuro certo. Apenas a certeza de que ele não podia ser deixado sozinho. Ela não contou para inspirar pena, nem para provar nada. Contou como quem compartilha algo sagrado, algo que existe apenas porque foi verdade no momento em que precisou existir. Ele ouviu. Sem interromper, sem apressar, sem tentar preencher o silêncio com explicações. Cada palavra construía um caminho invisível entre eles. Em certo momento, ele respirou fundo, como quem finalmente entende algo que estava ali o tempo todo. Eu sempre senti. Eu não sabia o motivo, mas sempre senti que tinha alguém. Alguém que eu devia agradecer. Alguém que fazia parte de mim, mesmo sem saber quem era. Clara fechou os olhos por um instante. Não para segurar lágrimas, mas para permitir que aquela verdade encontrasse repouso dentro dela. Porque era isso. Era isso desde o primeiro dia. Ela não precisou ser reconhecida para ter sido importante. O amor que ela ofereceu nunca foi condicionado ao retorno. Ele existiu porque precisava existir. Porque alguém precisava existir por ele quando ninguém mais estava lá. Esse era o legado. Não a história. Não o sacrifício, não a dor, mas o amor que permaneceu, mesmo quando o mundo seguiu seu curso indiferente. Eles passaram horas ali, conversando não apenas sobre o passado, mas sobre o presente, sobre quem ele se tornou, sobre quem ela se tornou. Não buscaram recuperar o tempo perdido,
porque sabiam que isso é impossível. Mas compreenderam algo maior. O tempo nunca se perde onde houve amor. A despedida naquele dia não foi um fim. Não foi encerramento. Foi apenas uma pausa. Um intervalo antes de algo novo começar. Porque agora, os dois sabiam. Agora, a vida havia revelado sua costura invisível. Quando ele se levantou para ir embora, hesitou um segundo. Aquele mesmo segundo que carrega perguntas sem palavra. Posso te ver de novo? Ele perguntou. Clara sorriu. Não com os lábios. Com a alma. Você nunca deixou de me ver, ela respondeu. E assim, sem promessas, sem obrigações, sem amarras, o amor encontrou seu lugar, não como passado, mas como continuidade. Esse é o legado que permanece. Se essa história te tocou de alguma forma, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui você encontra mais narrativas que falam sobre escolhas, sentimentos e encontros que transformam vidas.